Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é sempre bom encontrar vocês, mesmo que à distância, ainda mais para a gente estudar um pouco as lições do Cristo, o Espiritismo, né? Enfim, fico feliz aí da gente estar junto. O nosso tema de hoje é um tema extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, né? Mas é por Emmanuel, né? De autoria do Emmanuel. Compartilhar aqui com vocês a tela. O capítulo que a gente vai estudar hoje, que a gente vai conversar um pouquinho, é titulado Negócios. Normalmente eu gosto de deixar o texto para o final, para a gente refletir, né? E ir para casa pensando, dormir pensando. Mas esse texto de Emmanuel especificamente é tão direto, é tão atual, tem tudo a ver com a gente, que eu prefiro a gente começar primeiro por ele hoje. Mas antes de mais nada, vamos fazer nossa prece para a gente sintonizar melhor, né? Quem sabe se afinizar com, harmonizar com os nossos mentores e absorver um pouco mais desse conteúdo, para a gente pode ser de grande valia. Então, vamos lá, vou fazer a nossa prece. Mestre Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa oportunidade da gente estar junto, usando as tecnologias, né? Estamos unidos, na verdade, pelo pensamento, pelos corações, porque a pandemia ainda não terminou, mas que em breve ela possa ser controlada, que a gente possa voltar às nossas vidas de antes, mas trazendo crescimento, trazendo aprimoramento. Que a gente possa saber aproveitar melhor os nossos encontros, usar realmente para o bem. Proteja todos os nossos irmãos aqui do Fraternidade, os seus entes queridos, que a gente possa vibrar amor e fazer com que esse sentimento bom se espalhe pelo mundo todo. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, como estava comentando, o nosso texto de hoje chama-se Negócios. E eu vou compartilhar com vocês o texto na íntegra, tá? Vou ler aqui, ó. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Tem tudo a ver com o que a gente tem passado hoje, né? Mais comum a gente investir nas bolsas de valores, outras rendas variáveis. Não que isso aqui seja errado, a gente vai ver, né? É só a reflexão do Emmanuel mesmo. Os países têm negócios internos e externos nos serviços que lhes dizem respeito. Utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muitos raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebra o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender a iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra. Porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, essa essa aqui é o trecho de Emmanuel, tem muito atual, né? A gente tem passado por isso e a gente vê muita gente se perdendo nos negócios materiais, esquecendo do principal negócio, que talvez seja que é a nossa evolução, né? Que ele fala aqui. Até os países, você vê, não fala só de pessoas, né? Porque assim, é errado investir em negócios? Claro que não. Daí a César o que é de César. O que o Emmanuel está trazendo é você focar só nisso. Seu negócio principal
ser a parte material, né? Então você perde o foco aqui da encarnação. E engraçado que ele não fala só de pessoas, fala de países também, né? Então você vê que até mesmo, certo, o país, a coletividade tem responsabilidade. Então, determinados países às vezes têm situações econômicas melhores, mais favorecidas, para poderem ajudar os outros, né? Para poder fazer multiplicar esses negócios e todo mundo crescer. E, enfim, essa é a reflexão dele. E vou tentar trazer aos pouquinhos a gente pensar junto outros conceitos espíritas também, né? E que possam contribuir com essa questão dos negócios. Eu estava vendo, tentando, eu sempre gosto de trazer alguma definição, né, do que a gente tem sobre as palavras. Aí eu tentei achar uma definição da administração mesmo, da economia também, sobre negócio, o que é um negócio. E é interessante a gente ver. Ó, o negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Então, é um esforço, tá, tudo bem, esforço a gente sabe, né? Agora, é de determinadas pessoas. No caso ali do texto, a gente está falando de Jesus, né? Jesus fala, olha, acaso não sabes que eu estou tratando dos negócios do meu pai? Quando é que se dá esse trecho dele? É muito legal, porque a gente fala, Jesus tratando dos negócios do pai, já deve estar adulto, né? Já está tratando das pregações e tudo. E, na verdade, esse, esse trecho que o Emmanuel traz, essa fala de Jesus, está em Lucas capítulo 2, né? O Lucas capítulo 2, o que ele vai trazer? Ele vai fazer um grande resumo ali da vinda de Jesus. Na prática, aquelas histórias que a gente escuta do Natal, do nascimento de Jesus, que José e Maria iam para o alistamento lá para fazer a contagem, né? E ele nasceu na estrebaria, fala dos reis magos. Então, o capítulo 2 de Mateus, ele vai trazendo um crescente, desde o nascimento de Jesus até essa fala aí do texto, que ele vai crescendo. Pasmem, Jesus falou isso com 12 anos. Olha, me deixa aí que eu estou tratando dos negócios do meu pai. Tinha só 12 anos. É interessante porque todo ano, para as festividades de Páscoa, os pais de Jesus iam para Jerusalém, com ele pequenininho e tudo. E nesse episódio aí, quando ele tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém e aí voltaram. Aí no que eles vão para casa, ué, cadê Jesus? Não está aqui. Acharam que. Porque naturalmente as crianças iam juntas com outras, pessoal, muita gente indo junto, né? Então José e Maria não perceberam. Aí quando viram que Jesus não estava, foram atrás. Aí 3 dias depois, porque essa caminhada para Jerusalém era mais ou menos um dia, né? Aí 3 dias depois que eles vão encontrar Jesus no templo, conversando com os doutores da lei de igual para igual. E o pessoal intrigado com a sabedoria, né, com a fala de Jesus. E aí os pais vão chamar e ele fala, ó, gente, por favor, vocês não sabem que eu estou tratando dos negócios do meu pai? E isso que é interessante, a gente pensar nisso, negócios do meu pai. Que negócios são esses, né? Pela definição de, pela definição de negócio, então a gente já sabe que tem um esforço de Jesus, né? Que, que ele está envolvido nesse negócio. Então, mas ele deixa muito claro, o negócio é do meu pai. Então, digamos que Jesus seria o CEO, né, dessa empresa divina. Essa é a verdade. Jesus seria o CEO dela. E o que essa empresa vende? Quais são os bens e serviços que essa empresa de Deus está nos vendendo, né? E se ela vende, qual que é o preço que a gente compra? Qual que é o valor que a gente vai dar para comprar esse bem e serviço? São as reflexões que eu queria trazer para hoje, né? Aí eles falam que o negócio é tudo isso focado num determinado mercado. O mercado a gente sabe, né? Esse mercado é a humanidade, o cliente desse negócio somos nós, né? A humanidade aqui. E qual é a recompensa financeira que eles vão ter em troca? Essa também acho que a gente já consegue chegar mais longe, porque os espíritos felizes
Os espíritos felizes são sempre felizes ao ver o próximo feliz, né? Então, naturalmente, a recompensa que esses espíritos que trabalham nesse bem para a gente é a nossa felicidade. Então, Jesus está trabalhando nesse negócio, os apóstolos trabalharam, os discípulos, antes de Jesus, os missionários que vêm até hoje, espíritos superiores que vêm mudar a humanidade, todos eles estão trabalhando nesse negócio. Agora a questão é, qual é o produto que eles nos vendem? E eu fiquei pensando nisso e me veio à cabeça uma pergunta do Livro dos Espíritos, que ela é bem simples, bem direta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque, veja, Jesus estava aqui na Terra nessa passagem, né? E se ele estava tratando dos negócios do pai dele, a clientela dele ali naquele momento eram, em parte, os encarnados. Então, fui lá ver qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí é clássica a resposta, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, qual que é o objetivo desse negócio? É fazer com que a gente chegue à perfeição. Nossa, então vamos continuar. O objetivo desse negócio é que a gente chegue à perfeição. E além disso, ó, visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Meu Deus, a gente está sendo convidado a ser perfeitos. O produto que Jesus está nos vendendo, que é do Pai dele, que é do nosso Pai Deus, é fazer com que a gente seja perfeito e, além disso, tomar nossa parte na obra da criação. Ou seja, é ser sócio de Deus. Interessantíssimo, a gente está sendo convidado a nos aprimorarmos para termos condições de sermos sócios de Deus. Isso é muito bom. A gente vai pensando nisso e não tem como não ficar feliz. A gente está sendo convidado para ser sócio de Deus e, e vamos ser capacitados por Jesus. De fato, ele é nosso modelo e guia. Então, ele nos capacita. Então, vou falar um pouquinho sobre cocriação, já que a gente vai tocar, vai ter a parte que nos toca na obra da criação, nós seremos cocriadores. Esse termo cocriação, eu vi a primeira vez, de fato, na obra do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e ele fala de dois tipos de cocriação: cocriação em plano maior e em plano menor. Se a gente pensa em cocriação em plano maior, a gente precisa pensar que Deus cria a todo momento. E ele cria a todo momento com a ajuda de nós espíritos, desde dos mais primários aos mais evoluídos. No caso da cocriação em plano maior, eu vou até trazer a definição que o André Luiz traz para a gente. Ó. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ela agregadas, em processo de comunhão indescritível. Então, pensa nos espíritos puros, os mais evoluídos, eles trabalham a influxo de Deus, porque eles comungam da vontade divina, eles cumprem a lei divina em sua máxima perfeição. Então, eles se utilizam disso. No Espiritismo, a gente vai ouvir falar muito em fluido cósmico universal, porque, para a gente, Deus sempre criou, né? Então não existe o vazio, não existe o nada. Mesmo a gente acha que não tem nada, onde é o vácuo absoluto, ali está Deus, por meio do fluido cósmico universal, como se fosse o hálito de Deus preenchendo tudo, né? E esse fluido cósmico, fluido cósmico na doutrina, né, nos livros da codificação, a gente vai vê-lo que é como se fosse o nosso elemento de criação. Então a gente consegue sensibilizar o fluido cósmico universal. E quanto mais puro o espírito, maior o poder que ele tem sobre isso. Então esses espíritos puros em sintonia com Deus são capazes de construir galáxias, planetas, né? No livro, tem um livro do Emmanuel que ele vai tratar A Caminho da Luz. Ele fala sobre a criação da Terra e a evolução da gente
do planeta Terra ao longo dos anos, né? E ele fala desde a criação da Terra. E só curiosidade, no Sol reuniram-se espíritos puros, apenas 2 vezes eles se reuniram, né? E a primeira vez, nesse mesmo nível aí do André Luiz, em cocriação em plano maior, esses espíritos se reuniram para a criação da Terra. Definição desde a inclinação da Terra para a questão de Sol, formação mesmo, distanciamento do Sol, tudo isso, esses espíritos puros, incluindo Jesus nesse grupo, participaram da criação da Terra. Ou seja, quando a gente fala que Jesus está envolvido com os negócios do Pai, nossa, bota envolvido nisso, né? Desde o começo ali ele está. Então, esses espíritos puros se reuniram essa primeira vez para a criação do planeta, e a segunda vez se reuniram para a vinda de Jesus, já para nos orientar, nos esclarecer como governador do planeta que ele é. Para ficar um pouco mais clara essa questão de cocriação, talvez é melhor a gente pensar na gente, né? Um nível mais simples, né? Nosso nível de progresso um pouco menor. Então a gente pode pensar na cocriação em plano menor. Por quê? Porque a gente também cocria. Pensa comigo aqui. A gente está imerso no fluido cósmico universal. Mesmo a gente com baixa evolução, a gente consegue sensibilizar o fluido cósmico universal. Um exemplo bom é a prece. Quando a gente faz uma prece por alguém que a gente ama, por alguém que a gente quer bem, os nossos pensamentos, a gente consegue sensibilizar o fluido cósmico universal e ele vai levar nosso pensamento àquela pessoa destinada à prece. Igual aqui a gente está conversando, como é que a gente conversa? É o ar que preenche, né? A gente consegue fazer vibrar o ar, que vai vibrar nossos tímpanos, né? Não sei direitinho o nome das organelas, mas vai fazer com que a gente escute. A prece é a mesma coisa. Então, a gente cocria em plano menor. Um exemplo é a prece. O pensamento é um exemplo. Se eu sou uma pessoa de alto astral, que pensa sempre o bem, que estou sempre tentando ser melhor do que ontem, né? Fazer o outro feliz, eu consigo manipular esse fluido de forma inconsciente, é claro, mas fazer com que todo o espaço à minha volta seja mais leve, seja mais feliz. O contrário também é verdade. Se eu sou uma pessoa rancorosa, tenho ódio de alguém, assim como a prece chega, esse pensamento negativo também vai alcançar aquela pessoa. E se essa pessoa também vibra mais baixo, ela vai sentir essa vibração nefasta, vai fazer mal para ela. Aí é comum você falar, poxa, aquela pessoa ali não gosto tanto, não me sinto tão bem ali perto dela. E de fato, por quê? Porque vocês estão ligados pela corrente do ódio. É uma espécie de cocriação, imperfeita porque nós somos imperfeitos. Mas a gente cocria. Um exemplo mesmo de cocriação, outro exemplo, essas formas pensamentos que a gente traz, né? Então, por exemplo, um umbral mesmo, a gente às vezes, muitas religiões pensam, não, o inferno é uma criação de Deus. Não, o inferno, essas zonas de sofrimento, né? Porque para a gente o inferno não é como a gente vê em algumas religiões, que é um fogo ali, as pessoas queimando, alguém as torturando. Na verdade, a gente cria o nosso céu e nosso inferno. Por isso, porque nós somos co-criadores. Então, se eu, durante a vida, não fiquei ligado nos negócios do pai, fui atrás de outros negócios, esses negócios materiais, as sensações, as paixões, todo nesse exagero, é comum, às vezes, eu só me alimentar disso. E quando eu desencarno, que o mundo espiritual é muito mais sensível à cocriação mental, né? Então, esses espíritos sofredores, eu falo esses, mas a gente está incluído nisso ainda, né? A gente ainda tem muito que melhorar. Mas o que é umbral se não? Um bando de espíritos desencarnados que têm pensamentos de angústia, de sofrimento, de vingança, de egoísmo, de avareza, todos juntos ali, pensando junto, manipulando esse fluido e fazendo essas formas de pensamentos negativas, construindo um meio ambiente negativo. E aí a gente consegue entender um pouco mais sobre essa formação. Então, a cocriação nesse plano menor, ela vai fazer com que isso aconteça. Outra forma de cocriação é o nosso corpo. À medida que a gente evolui,
a gente consegue influenciar mais na formação do nosso corpo, nas estruturas, e fica menos a carga genética favorecendo. Espíritos mais evoluídos conseguem influenciar muito na forma que o corpo virá. A gente, menos evoluído, influencia de forma indireta, né, mais inconsciente. E vale mesmo a questão genética. Ela impera mais, né, com as nossas ligações entre pais e tudo mais. É óbvio que a gente acaba influenciando de tabela. Se eu cometo excessos em outras encarnações a ponto de danificar o meu perispírito, naturalmente o corpo, quando a gente for reencarnar, o corpo vai acabar trazendo também esse efeito danoso que a gente fez no perispírito. E assim vai indo, né? Então a gente também cocria em, em plano menor nas nossas constituições físicas, nos nossos pensamentos, né? Tudo isso influencia. E falando nisso, na questão do corpo e tudo mais, a gente tem o nosso planejamento encarnatório, que mal ou bem a gente vai poder participar. Porque se a gente está participando de um negócio com Deus, esse negócio que Jesus veio nos ofertar, que é a nossa perfeição, e a gente viu que a reencarnação é uma forma de chegar na perfeição, então naturalmente a gente vai precisar dela. E vai ter que ter um planejamento reencarnatório. Então ninguém reencarna aleatoriamente, ninguém reencarna sem um objetivo. Todos nós temos. O que vai ter de diferente é que alguns espíritos vão poder, alguns de nós vamos poder participar mais ativamente desse projeto, né, de reencarnação, e outros não. Quanto mais evoluído, mesmo, igual o corpo, né? Quanto mais evoluído, mais participação o espírito vai ter, porque tem mais inteligência, já compreende mais o, o processo que ele precisa aprimorar. Então, vamos supor, eu já sei onde eu estou errando aqui nas minhas encarnações, eu não estou tão preso às minhas paixões. Por exemplo, se a gente pega um espírito, se a gente pensar na nossa história da humanidade, quantas atrocidades aconteceram, quantos assassinos, quantas torturas foram feitos, né? Então, você tem espíritos que até hoje, passados 500 anos, muitas vezes, ainda querem vingança das torturas que sofreram, seja por religião, por questões políticas. E você não vai conseguir conversar com um espírito desse a ponto de perguntar: oh, você quer reencarnar? Ele, não, eu quero ficar aqui no mundo espiritual prejudicando quem me prejudicou. É igual a criança, você não vai perguntar para uma criança se ela quer ir para a escola. Muitas delas não vão querer. Se me perguntasse quando criança, Giovanni, você quer ir para a escola? Eu ia dizer, não, eu não quero. Quero ficar assistindo TV, quero dormir até mais tarde. E isso acontece também, a gente conta espírito. Então, esses espíritos mais embrutecidos, com mais paixões patentes, eles têm a tal reencarnação compulsória, na qual ele vai reencarnar ali. Seja até para tirar a encarnação ali para ele, vai servir até mesmo como uma forma de mudar o foco, de tirar aquela monoideia que está prejudicando ele de evoluir. Às vezes vem com limitações físicas ainda, porque se tivesse condições plenas, talvez tentasse cometer um crime, alguma outra questão, né? Difícil que ele ainda não está pronto para lidar. Então a gente tem um planejamento encarnatório que a pessoa não participa e ela está ali cumprindo os negócios do pai de forma quase que automática, né? Sem muita escolha. À medida que a gente evolui, a gente consegue escolher. É igual na nossa vida. À medida que a gente está mais velho, a gente não pode escolher o curso da faculdade que a gente quer fazer, a área que a gente quer atuar. Então a gente vai poder também participar no planejamento reencarnatório nesse sentido. Olha, eu gostaria de trabalhar mais a prova da riqueza, porque eu acho que agora eu tenho condição de fazer repartir os meus bens e ajudar mais pessoas, né? Igual a parábola dos talentos, né? Você pode me dar tantos talentos que eu acho que eu consigo dobrá-los e fazer melhor. Então, mas sempre a gente consegue participar do planejamento de forma limitada ainda nesse nível nosso de planeta de provas e expiações, né, que a gente está aprendendo. E, enfim, espíritos mais evoluídos não, já conseguem muitas vezes traçar toda a rota que eles
vão fazer aqui na Terra, né? Esses missionários que vão trazer progresso, vão trazer avanço para a humanidade, eles às vezes já têm uma participação maior, né? E a gente consegue nisso. Por que que eu estou falando dessa questão de planejamento reencarnatório? Porque tem tudo a ver com os negócios do Pai. É a nossa participação nos negócios do nosso Pai. E para fechar o nosso estudo hoje, eu queria trazer uma história que acho que muita gente conhece, pelo menos a frase que se originou dela, que é quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? É a passagem do jovem rico, na qual Jesus se depara com um jovem rico que foi atrás dele para saber como ele herdava, como ele alcançava a vida eterna, né? E ele pergunta: bom mestre, que bem devo praticar para alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala: olha, bom mesmo é só meu pai, né? Até nisso ele veste a camisa da empresa, né? Ele é um CEO realmente exemplar, que a gente deve seguir. Mas ele fala: olha, você quer mesmo alcançar a vida eterna? Então cumpre os mandamentos. É, honra teu pai e tua mãe, não cometa adultério, não mate, não furte, né? E, de fato, esse jovem já fazia tudo isso. Ele fala: ah, que bom, eu já faço tudo isso, então. Mas aí Jesus continua: então, falta você vender tudo que tem, reparte com os pobres e aí me segue. E quando a gente só lê a passagem da Bíblia, já é uma lição e tanto, né? Mas tem um livro do Divaldo, da psicografia, psicografando Amélia Rodrigues, que traz mais detalhes, né, sobre essa história, já com as informações do mundo espiritual e tudo. E ela explica que esse jovem, de fato, ele cumpria esses mandamentos assim, no sentido, ele não era preso à questão financeira, mas ele era preso à vaidade, ele sentia um vazio muito grande que ele queria preencher competindo nas corridas de biga. Ele queria ser um campeão, representar Israel, né, nessas corridas. E como ele era jovem, queria mostrar a força dele. E quando Jesus fala que ele tinha que vender tudo e segui-lo naquele instante, porque Jesus é bem firme, olha, vende tudo e me segue agora. Aí ele fala: mas senhor, eu não posso te seguir depois, eu só preciso competir ali numa corrida de biga, que eu queria muito representar meu povo. E assim que eu consegui essa vitória, eu treinei muito, eu comprei cavalos caros, mas assim que eu consegui, eu vendo as coisas e te sigo. Mas Jesus sabe o que é bom para a gente, né? Então, no fundo, ele já sabia o que era necessário para aquele jovem. É como a questão para a gente. Às vezes a gente não sabe direito qual é o nosso negócio aqui na Terra, mas Jesus sabe. E a nossa consciência fala, porque é Deus falando em nós, né? Então, no fundo, aquela faísquinha da nossa consciência, aquele vazio que a gente sente, muitas vezes é porque a gente não está seguindo o nosso verdadeiro negócio aqui, né? Muitas vezes a gente está seguindo outros caminhos, outros negócios materiais que estão nos afastando. E então Jesus fala com esse jovem: olha, vai lá, vende tudo, me segue agora. E o jovem, com medo, né? Num instante ali de fragilidade, ele vai embora e ele fala: não, eu vou competir, assim que eu competir, eu vou voltar. E no que ele vai voltando, ele vai competindo, ele erra um movimento nessa corrida de bigas, né? Eram quadrilhas, quatro cavalos correndo, né? Em cada biga. E ele tomba a biga dele, a quadriga, né? Quer dizer, e é despedaçado pelos cavalos da corrida. É despedaçado, e muito perto dele desencarnar, ele, ele lembra das falas de Jesus, né? Que fala: ó, me segue, né? Jesus fala para ele: ó, renuncia a ti mesmo e segue-me. E esse jovem, nesse instante, desencarna de fato e é abraçado pelo nosso Mestre Jesus, né? E no livro da Amélia fala que até havia um sorriso nele por ter sido recebido pelo Cristo, né? Mas na nossa vida, a gente também tem essas escolhas. É isso que eu queria trazer para a gente encerrar.
Quais são as nossas corridas de biga? Para muitos, a minha corrida de biga é um reconhecimento profissional, para outros é viajar o mundo inteiro, para outros pode ser reconhecido. Não que essas coisas não são permitidas, elas são, mas só cabe a gente perceber se elas nos afastam do nosso contato com o mestre. E lembra, lá no começo que eu perguntei da empresa, qual é o preço da mercadoria que Jesus nos vende? Esse preço é a renúncia. Renunciar a nós mesmos. Não no sentido ruim, mas renunciar às nossas paixões, às nossas empáfias, né? E se a gente é capaz de fazer isso, certamente a gente não vai nos desviar, nós não vamos nos desviar do caminho do bem, do caminho que a gente propôs a estar. E nesse momento, os braços de Jesus vão estar abertos para nos receber. A gente pode ter errado até aqui, pode ter feito escolhas equivocadas, sim, mas vamos seguir nosso coração a partir de agora, e vamos nos permitir ser recebidos por Cristo nas nossas escolhas. Cada dia é um dia, né? Que hoje, no fim dessa noite, a gente possa refletir o que, que a gente precisa, qual que é a nossa escolha, e que amanhã a gente comece seguindo no caminho do bem. É dessa forma eu encerro a nossa palestra e agradeço mais uma vez a gente estar juntos aqui e faça a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, muito obrigado por esse momento de reflexão, de estudo, de compartilhamento. Que a gente possa ter muitos outros momentos a sós contigo, com nosso Pai, que a gente possa sim representar essa empresa do bem, empresa do amor, e fazer prosperar nesse planeta a evolução do próximo, a solidariedade, a verdadeira caridade. Muito obrigado por tudo e que assim seja.